E aí, turma, simbora, simbora. Acho que agora vai, não é possível. Quinta tentativa, entrando ao vivo para comentar com vocês aqui sobre as eleições para presidente dos Estados Unidos. Quem acorda por agora no Brasil, pelo fuso de Brasília, já deve saber do resultado. Trump eleito, mais uma vez aí voltando para a Casa Branca, numa eleição que, de acordo com os institutos, seria extremamente apertada, mas no fim até que não foi. Além de ser eleito presidente dos Estados Unidos, os republicanos agora vão ter, muito provavelmente, maioria no Senado, retomam a maioria na Casa Legislativa e também no Congresso, o que é um sonho para qualquer presidente, ter nas mãos o executivo, no caso republicanos, e também as duas câmaras legislativas, podendo de alguma forma aprovar os projetos até então que ele pretende colocar para frente, tá bom? Chama atenção o primeiro estado, pêndulo, que foi divulgado o resultado. A gente sabe que são cerca de 7 estados que decidem as eleições americanas. Os estados mais indecisos foi a Carolina do Norte. Trump por lá teve uma vitória considerável. Pensilvânia também, e eu chamo a atenção da Geórgia. A Geórgia foi um ponto de discórdia na eleição de 2020. Foi lá que Trump disse que a eleição teria tido algum tipo de fraude, pedindo a recontagem dos votos. Ele perdeu para Biden por um placar muito apertado, agora conseguiu vencer. Lembrando, lá nos Estados Unidos o voto não é obrigatório e não necessariamente quem tem a maior votação direta é eleito presidente. A regra é: quem tem a maior votação em cada estado, em cada colégio eleitoral, leva todos os delegados, e Trump conseguiu aí a maioria. Existe uma expectativa muito grande porque ele assume um país extremamente dividido. Eu quero lembrar a vocês que, em termos de política internacional, alguns pontos marcaram a primeira presidência dele. Primeiro ponto, a guerra comercial com a China. Ele reitera que quando assumir em janeiro, ele volta com aquele contexto de taxar, de ter uma política mais protecionista, tentando de alguma forma gerar uma espécie de obrigação para que os empresários voltem a produzir dentro dos Estados Unidos. Então ele vai querer de fato endurecer as regras do ponto de vista tarifário. A gente sabe que não é algo tão simples, porque não só a China, mas o continente asiático funciona como uma verdadeira fábrica global, tendo acesso a inúmeras vantagens, e uma delas o custo de mão de obra, a carga tributária e assim por diante. Lembrar também a vocês que no primeiro governo Trump, ele foi responsável por acabar com um acordo entre Estados Unidos e o Irã. Eu tenho uma expectativa grande, em particular. Em 2018, Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear, que foi criado pelo então presidente Barack Obama, dizendo que o acordo com o Irã ele era fraco, ele era insuficiente e que os americanos teriam que endurecer a política com o Irã. E aí, resultado, existe essa expectativa se, quando ele assumir em janeiro, ele vai tomar alguma medida mais enérgica. Lembrando que agora o Irã voltou a ganhar as manchetes com o apoio de grupos que trabalham por procuração dentro do Oriente Médio, o contexto envolvendo o Hezbollah e companhia. Então ele assume a presidência num cenário desafiador. Há uma janela de oportunidade porque o Irã tem um novo presidente, e isso pode abrir ou não alguma janela de diálogo, mas a minha aposta, o meu entendimento é que ele vai endurecer fortemente a política em relação ao Irã. Chama atenção também que, para o Oriente Médio, Trump, no primeiro governo, fez uma jogada muito inteligente, que foi aprovar os acordos de Abraão. Os acordos de Abraão, eu considero esse acordo, ou os acordos, uma das mais notáveis realizações do governo dele, quando ele conseguiu que os Emirados Árabes Unidos, o Sudão, o Bahrein, países do mundo árabe, reconhecessem Israel e normalizassem as relações diplomáticas. Então, há uma expectativa também sobre esse contexto da geopolítica, qual vai ser o posicionamento, ainda mais agora no momento de forte delicadeza, por conta da guerra em Gaza. Israel hoje trava 7 frentes de batalha. O Benjamin Netanyahu acabou de demitir o ministro da Defesa, abrindo uma crise na política doméstica.
também é outro ponto que a gente vai observar muito de perto, tá? Outro ponto também é a questão do clima, os acordos de Paris, que isso já foi mencionado por nós aqui no grupo também. Abordagem, lembre, Trump no primeiro governo tentou uma abordagem diferente com a Coreia do Norte, ele conseguiu o que na época eu disse que era puro teatro ideológico, puro teatro eleitoral, mas ele conseguiu se reunir com o então ditador, o presidente norte-coreano, o líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Do acordo não saiu nada, a Coreia do Norte cada vez mais bélica, só que tem um detalhe, a Coreia do Norte enviou mais de 10 mil soldados para lutarem na Ucrânia, na guerra entre Rússia e Ucrânia, apoiando essa falta de mão de obra que Vladimir Putin tem no fronte de batalha. A Rússia conquista cidades ucranianas, mas não tem gente suficiente para manter essas cidades sob os seus domínios. E conseguiu esse apoio da Coreia do Norte, primeiro com o fornecimento de munições, a gente comentou sobre isso aqui, e agora colocando mais de 10 mil soldados norte-coreanos nesse fronte de batalha. Qual vai ser a abordagem dele em relação à Coreia do Norte, já que no primeiro momento ele conseguiu aquele encontro em Singapura e fez algum tipo de colocação, de aproximação, tentando demover a ideia, tentando gerar expectativas positivas sobre a Coreia do Norte desistir de algum contexto de programa nuclear. Tá? A questão da OTAN também, o secretário-geral da OTAN já se apressou, parabenizando Trump pela eleição. A gente sabe que Trump ele é muito crítico ao contexto da OTAN em relação aos gastos dos aliados europeus, dizendo que a OTAN ela perdeu de alguma forma o bonde da história e que muitos dos membros da OTAN não batiam a meta de pegar 2% do PIB de cada país e destinar para os gastos militares de defesa e afins. Esse é outro ponto também. Lembrem-se também, ainda sobre Oriente Médio, em 2017, Trump foi o presidente americano que reconheceu Jerusalém como a verdadeira capital do Estado de Israel. Essa decisão que foi muito simbólica, teve na época uma repercussão muito forte dentro do mundo árabe, que considera que Israel ocupa a região da cidade de Jerusalém. A proposta da ONU era para que Jerusalém fosse uma área internacional, isso nunca foi levado a sério, nem mesmo dentro do mundo árabe, tá certo? Então, existe esse contexto também. Então, o primeiro governo Trump ele foi marcado por uma política internacional que eu diria muito movimentada. A própria relação com a Rússia. Trump, quando era presidente, a Rússia já tinha invadido e ocupado a Crimeia. A Rússia invadiu e ocupou a Crimeia em 2014, anexando aquela região banhada pelo Mar Negro, uma região tão estratégica. Então, qual vai ser a relação dele com o presidente, com Vladimir Putin? O Dmitry Medvedev já soltou uma nota, que é ex-presidente e é muito ligado a Putin, faz parte do governo, já soltou uma nota parabenizando o Trump pela eleição. Erdogan da Turquia também, que tem uma relação, é membro da OTAN, a Turquia, mas tem uma relação ali muito próxima da Rússia, e tudo isso vai ter que ser, de alguma forma, observado. Então, de olho, China e a guerra comercial, isso é um ponto muito importante. O acordo nuclear com o Irã, que acabou, será que ele vai endurecer? Minha aposta é que ele vai endurecer com o Irã. A guerra comercial com a China tem esse discurso da desdolarização. Qual vai ser a postura dele diante desse contexto? Os acordos de Abraão agora estão num patamar diferente, porque os acordos de Abraão aconteceram na expectativa da Arábia Saudita se aproximar de Israel. Depois do que houve no 7 de outubro, houve esse afastamento, que a gente ainda não dá para cravar se é pontual ou não. O Oriente Médio é um verdadeiro nó geográfico. Contexto da Coreia do Norte, OTAN, aliados europeus e companhia, tá bom? A gente vai acompanhar muito de perto isso daí, ficar de olho também no final do governo de Joe Biden. Lembrem-se do que eu disse aqui, os democratas perderam a oportunidade. Biden demorou para desistir, para ser retirado do pleito eleitoral. Então foi muito próximo. Gerou-se uma agenda positiva, pontual, com a candidatura da vice, mas ela foi vice de um governo que carece de popularidade. E Trump, isso é visto, eu estava mostrando aqui para o pessoal no grupo, Trump cresceu na votação direta em basicamente todas as cidades, todos os estados, e conseguiu, de fato, cravar esse processo aí eleitoral. Tranquilo?
É isso. Dúvidas? Bom dia, Helena. Sim, pessoal, eu estou tirando um pequeno recesso de uma semana. Não estou no Brasil, mas volto rapidinho. E aí, por isso que o horário para entrar ao vivo fica um pouco complexo. Quem quiser acompanhar também, além do Instagram, o grupo do WhatsApp, nele eu tenho colocado informações também, por essa questão de estar trocando de cidade e tudo, quase que diariamente, análises e tudo mais, mas ainda é muito cedo. Não, o Brasil já parabenizou Trump, não, o dia está começando agora por aí, tá? Mas é provável e é uma questão de responsabilidade que sim, que haja essa menção por parte de Itamaraty do presidente Lula. Lembrando que Lula, na semana passada, fez uma declaração muito forte em relação a Trump. Deixa eu pegar a declaração na íntegra dele. Foi um equívoco, foi um grande equívoco. Ele disse: Trump seria o nazismo com outra cara. Ele poderia até torcer pela Kamala Harris, né, pelos democratas, mas a declaração dele, ele disse que ela seria uma opção mais segura, mas a declaração relacionando com esse outro contexto foi péssima. Mas tudo pode mudar. A eleição passou, ele pode soltar uma declaração parabenizando e a vida segue. Estados Unidos, segundo maior parceiro comercial do Brasil, um país estratégico para os interesses nacionais e também supranacionais. Mas foi um grande equívoco por parte do presidente, mais um, na verdade, se tratando no contexto de declarações em política internacional. Você acha que a guerra da Rússia com a Ucrânia vai acabar de imediato? Não, eu não acredito. Aquela promessa de Trump que assumiria e acabaria a guerra entre Rússia e Ucrânia em 24 horas não depende dele. Por mais que ele tenha um Congresso, por mais que ele tenha maioria no Senado, é uma política, é um processo mais externo. O que é que a Rússia pensa sobre isso? Será que a Ucrânia vai concordar de pronto com o acordo, cedendo 30% do território? Ele vai cortar verba para a Ucrânia. O dinheiro já não vai chegar com tanta facilidade. Mas a pergunta é, a Ucrânia está disposta a ceder 25% a 30% do próprio território para acabar com a guerra que a gente sabe que não vai acabar? Que não vai acabar, uma guerra que se arrasta aí por cerca de 10 anos, envolvendo o contexto da Crimeia. Penso que não. Não sou otimista quanto a isso. Mas expectativa maior também sobre a política dele para o Oriente Médio. Lembrando a vocês, a política americana para o Oriente Médio, historicamente, mostrou-se um grande desastre. O Oriente Médio é um verdadeiro nó geográfico, ponto de conflitos que não foram resolvidos porque a resolução não vem de fora. É um processo muito mais interno, envolvendo os atores regionais. Beleza? Turma, vou indo. Quem quiser entrar para o grupo, o link está na bio. Tá? Um grande abraço para vocês que entraram ao vivo. Audiência maravilhosa. Pessoal também do YouTube também. E a gente vai se comunicando. Ok? Tranquilo? Qualquer dúvida, mande também nos comentários que a gente vai tentando responder vocês ao longo do dia. Tá bom? Valeu. Beijo pra vocês. Um abraço, vai ficar salvo. Bora-se embora. Fui.